Eu sinto. Eu sinto. Que sente o quê, seu charlatão? Eu sinto sim. Eu sinto que as respostas estão vindo. Que isso, cara? Ele é uma versão genérica do Nostradamus? Me respeita, ô seu remake de novela. Eu sou o Landusalém. Seu Vale a Pena Ver de Neve. Ah, é? Então aqui o seu Vale a Pena Ver de Neve. Ei! Cadê eu? Ô! Me volta aí! Volta! Roda a vinheta. Hora do Enem no ar! O grande dia tá chegando! E aí, escrever é preciso, argumentar é preciso, por isso a gente te traz mais ideias. Que tal usar a literatura brasileira, isso mesmo, os livros que a gente adora ler, para tornar o seu texto mais potente? E aí, bora ver como isso é possível? Então chega mais, professora Júlia Luca! Oi, tudo bem? Landy. Tudo bom? Então quer dizer que toda literatura que a gente estuda na escola pode virar argumento? Então, tem que tomar cuidado com esse toda. Porque, na verdade, o que importa é você saber selecionar os textos que você leu na escola para que eles ajudem você a construir sua argumentação defendendo a sua tese. Então, você tem que tomar cuidado com esse toda a literatura. O importante é que você leia bastante no seu período escolar para que você tenha bastante conteúdo, várias obras à sua disposição para você conseguir construir a sua argumentação na sua redação. Mas ele precisa decorar o trecho para poder usar? Não, de jeito nenhum. Nem percam tempo decorando, querendo fazer citações literais. Isso não é o importante. O importante é que você consiga ler, fazer resumos das obras que você leu, que você discuta com seus colegas sobre aquelas obras, para que você consiga compreender a ideia da obra como um todo, e aí sim você vai usar aquela parte, determinada parte, ou a obra como um todo, para construir a sua argumentação. O candidato, né, ele tem que ter um repertório bastante rico, para que ele consiga selecionar o melhor argumento para defender a tese dele. Então, se ele cismar com uma obra, muito provavelmente vai dar errado. É muito importante essa capacidade de seleção para defender a tese dele. Bora ver como isso funciona lá no começo da nossa história? Vamos lá. É uma peça do século XVI chamada Na Festa de São Lourenço. Essa obra ela foi escrita por José de Anchieta, um padre jesuíta, justamente nessa época que você falou, que é a chegada dos portugueses no Brasil, a relação deles com os povos ameríndios, que aqui estavam, os nativos. Então, essa obra, ela vai retratar esse momento em que a coroa portuguesa tentava disseminar o cristianismo aqui no Brasil, né? Que o povo indígena tinha outras crenças. Com isso em mente, bora ler o trecho? É uma adaptação de 2 momentos distintos da peça, que, aliás, está no site Domínio Público. Bora lá. Tentai velhos vícios extirpar, e as maldades cada terra evitai, bebida e guerra, adultério repudiai, tudo que o instinto encerra. Dos vícios já desligados, nos pajés não crendo mais, em suas danças rituais, nem seus mágicos cuidados. Dá pra perceber que é um desejo de convencimento, né, para que os índios abandonem seus valores, não dá? Sim, Landy, porque a própria obra, ela é um dado histórico. O José de Anchieta, ele é espanhol, um padre que vem para o Brasil, e ele escreve esse teatro em 3 línguas, o espanhol, a língua portuguesa e o tupi. Por que ele escreve em tupi? Porque ele justamente está direcionando esse texto para o povo indígena, de convencer os índios sobre os valores cristãos. Essa obra, ela poderia ser usada, por exemplo, naquele tema de 2016 da redação que fala sobre caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Tá? Inclusive, vários alunos dizem pra gente que usaram essa literatura jesuítica, esse contexto histórico do Brasil para falar
sobre as tentativas ali, desde aquela época, de não respeitar as crenças indígenas, né, que vem até hoje com outras religiões também. Agora, como treinar esse olhar, professora? Porque como é que a gente consegue olhar para um texto de mais de 400 anos e pensar argumentos para um tema atual? Então, quando a gente faz as leituras dessas obras na escola, ou seja, mesmo porque a gente gosta, a gente tem interesse, a gente tem que ir treinando o hábito de fazer pequenos resumos daquelas obras, de discutir com os colegas. Hoje em dia, tem muitos youtubers que fazem vídeos discutindo as obras. Então, assistir esses vídeos, conversar a partir do fórum e percebendo qual que é o intuito daquela obra. Aquela obra está localizada em qual contexto, seja, né, em que cidade, em que época, para conseguir ir pegando a essência de cada obra, porque aí, na hora da redação, você não tem que estar decorado. Na hora da redação, você tem que conseguir pensar, eu li isso, você vai acessando os seus arquivos, né, na sua memória. E aí você vai conseguir selecionar mais facilmente os textos que vão servir, isso é importante, que vão servir para a construção argumentativa da sua redação, para defender a sua tese. Pois é, nada de ficar abrindo aspas e colocando linhas e linhas e linhas e linhas de citação lá, de forma alguma, né? De forma alguma. O aluno tem que ser capaz de reelaborar as ideias que ele leu com as suas próprias palavras para servir para o próprio texto dele. Aquele exemplo, aquele dado, ele tem que estar muito bem construído no texto. Ele não pode estar deslocado. Ele tem que estar bem inserido, tem que ter um começo, meio e fim o texto dele. Então, não tem que copiar, não tem que se preocupar com isso. Não, aquele trecho, né, a gente está dando exemplos aqui de trechos, mas claro que é importante que o aluno leia a obra inteira, né, para conseguir captar qual que é a essência daquela obra. E aí ele vai conseguir reelaborar, através da sua capacidade de escrita, aquele dado para construir o próprio texto dele, né, aí se colocando enquanto autor daquele texto. Agora, por que ler essa obra e não sermões, por exemplo? Então, eu acho que a gente tem que ler ambas as obras, né? Mas é importante ver que essa ideia, essa intenção de catequizar os índios não aconteceu só no século XVII, onde a gente tem os sermões, né, de Padre Vieira, que também é muito conhecido, acho que até mais conhecido do que o Padre Anchieta no Brasil. Então, a gente traz essa obra do Padre Anchieta justamente para mostrar que a literatura jesuítica ela não está só no Padre Vieira, ela tem todo um contexto, até no caso do Padre Anchieta, vem antes, inclusive, do que o Padre Vieira. A gente está vendo como a literatura brasileira tem ótimas sugestões de argumentos para a redação. Passamos pelo século XVI, demos uma pincelada no século XVII, agora é a vez do século XIX, 1852. Memórias de um sargento de milícias. E aí, professora? Então, Landi, essa obra, escrita por Manuel de Almeida, a gente já está saindo do teatro, que a gente estava trabalhando agora com o Padre Anchieta, e a gente entra no romance. Aqui, a gente já está construindo as cidades. O local dessa obra é a cidade do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, que já estava apresentando ali o surgimento da pequena burguesia, que é o que o Manuel de Almeida retrata. Tanto é que essa obra, ela retrata a passagem do romantismo para o realismo, ela já tem um pouquinho do realismo. O próprio Leonardo Pataca, que é o personagem principal do texto, ele é esse cidadão médio, que representa, né, o malandro, aquele que tem um jeitinho brasileiro. Então, através desses recursos, né, desse tipo de personagem, o Manuel de Almeida ele vai tentar retratar o que era o Brasil naquele momento. Claro que de uma forma irônica, bastante irônica, fazendo as críticas aos hábitos dos moradores daquela época. Você também citou a ironia. Sim, é muito importante que o leitor tenha isso em mente, de que o autor está usando da ironia para fazer uma crítica, às vezes até um pouco ácida, aos hábitos dos brasileiros, tá? Então, não tem que compreender a obra no seu sentido literal. É muito importante saber diferenciar aí o que seria o literal de uma obra de um historiador, por exemplo, do uso da ironia, que é um recurso linguístico
usado por esse autor, que é um escritor. Bora dar uma olhadinha no trecho? Bora lá. Espiar a vida alheia, inquirir dos escravos o que se passava no interior das casas, era naquele tempo coisa tão comum e enraizada nos costumes que ainda hoje, depois de passados tantos anos, restam grandes vestígios desse belo hábito. Sentado, pois, no fundo da loja, afiando por disfarce os instrumentos do ofício, o compadre presenciara os passeios do sargento por perto da rótula de Leonardo, as visitas extemporâneas do colega deste e, finalmente, os intentos do capitão do navio. Essa coisa de espiar a vida alheia, o Big Brother nosso de cada dia, tá muito atual, né, professora? Sim, você vê, é uma obra do século XIX, porém, ela ainda retrata alguns hábitos que se mantêm até hoje. Então, é um argumento bastante interessante para discutir a questão da ética hoje na internet, essa invasão de privacidade. Tem que lembrar também que o candidato tem que ficar atento ao contexto daquela época para não, né, forçar uma interpretação errada. Sim, com certeza. Além disso, além dele pensar que era um outro contexto histórico, é importante também que ele saiba que essa é uma obra de ficção. Então, não é um dado histórico como seria se estivesse num livro de um historiador que fez uma investigação através de relatos orais, enfim, metodologias aí históricas. Essa é uma obra, é um romance, é uma obra literária. Então, você não pode usar isso como um dado histórico. Eu poderia enriquecer meu argumento histórico trazendo uma experiência pessoal, sei lá, stalkeei meu vizinho no Facebook e trazer isso para a redação? Não, não é legal isso, Landi, porque todo mundo tem suas experiências pessoais. Então, não é um argumento que enriquece seu texto. Pelo contrário, ele mostra que você não tem leitura sobre outras coisas, tá? Então, é muito importante que se evite esse tipo de comentário. Então, é muito mais interessante usar dados históricos mesmo, ou até resultados de pesquisas, de leituras escolares que o candidato fez, de livros. É muito mais forte esse argumento do que ficar em coisas pontuais, experiências muito restritas. Até porque você pode sair facilmente do dissertativo e para o narrativo, né? Ou então escrever um relato pessoal, então ficar falando sobre sua vida, sobre sua família, seus amigos, e ali, então, já não é mais um texto dissertativo argumentativo. Dissertativo, a parte do dissertativo, significa o quê? Trazer informações, né? Então, informações sobre a vida, o cotidiano do candidato não é relevante para a redação. E agora a gente vai falar de um texto de 1869, de Castro Alves, que é um poema chamado Navio Negreiro. Qual é o contexto histórico, professora, dessa época? Então, aqui a gente já não é mais Brasil colônia, como quando a gente estava na obra anterior. Porém, embora independente já, o Brasil ainda era um país escravagista. E nesse contexto, principalmente os países como a Inglaterra, pressionavam o Brasil para que deixasse de ser escravagista e, assim, aumentasse o nosso mercado consumidor. Então, dentro desse contexto de luta pela abolição da escravatura, o Castro Alves coloca esse poema como um manifesto de denúncia sobre como foi a vinda forçada dos africanos para o Brasil, se colocando contra a escravidão, lutando pela abolição. Vamos ver o trecho selecionado. Era um sonho dantesco, tombadilho, que das luzernas avermelha o brilho, em sangue a se banhar. Tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas rega o sangue das mães. Outras moças, mais nuas e espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas, em ânsia e mágoa vãs. E ri-se a orquestra irônica, estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doudas espirais. Se o velho arqueja, se no chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala, e voam mais e mais. Esse trecho lembra o tema da segunda aplicação do Enem 2016, Caminhos para combater o racismo no Brasil. Tô certo? Tá certo, Landi. Esse texto, essa poesia, como ela tem um caráter de denúncia sobre a forma como os africanos foram trazidos para o Brasil,
ela pode ser usada como um argumento histórico. Como foi violenta essa forma como trouxeram os africanos para o Brasil. E eu também poderia usar esse texto como um próprio dado histórico, porque essa poesia ela está inserida num contexto de luta pela abolição da escravatura no Brasil. Então, a própria poesia é um dado histórico. Agora, o candidato tem que ter cuidado ali, porque tem rice, dança, orquestra, ele pode pensar que é algo positivo, né? Tem que cuidar para não escorregar. Isso, por isso que é importante fazer uma leitura atenta do texto, não só de algumas palavras, e tentar compreender essa obra dentro do contexto histórico no qual ela se insere, que era o quê? De denúncia à escravidão, de denúncia à forma como os africanos foram trazidos para o Brasil. Então, de forma alguma, é uma poesia positiva, é o contrário, ela mostra não sonho, apesar dela usar a palavra sonho, ela não mostra o sonho, ela mostra o pesadelo que foi essa viagem, né, entre aspas, dos africanos para o Brasil. Então, bora pro século XX, professora? Bora. Então, vamos lá. O ano é 1930, a obra O 15, de Raquel de Queiroz. Então, a gente começou com o teatro, José de Anchieta, passamos pelo romance, Manuel de Almeida, fomos para a poesia, de Castro Alves, e agora a gente volta para o romance, para a prosa, com a Raquel de Queiroz. Ela retrata nesse livro uma experiência, claro que não tal como ela viveu, mas ela retrata um momento que é da vida dela, que ela passou na infância dela. Ela escreveu essa obra aos 20 anos, mas em 1915, que é o título do livro, ou 15, ocorreu a seca, uma grande seca. E ela viveu isso, ela vivenciou essa experiência. Então, essa obra tem um pouco da vivência dela também, né? É uma obra da segunda fase do modernismo, não é, professora? Essa obra, ela está dentro da segunda fase do modernismo e dentro daquilo que a gente chama de literatura regionalista. Então, assim como a Raquel de Queiroz, a gente tem, por exemplo, Jorge Amado, que escreve Capitães de Areia, que também tenta retratar essa questão do regionalismo brasileiro. Então, a gente sai um pouco dos centros urbanos e tenta pensar como que o Brasil é lá no interior, né? Em outros estados e no interior, aqui no caso, no sertão do Ceará, no caso da Raquel de Queiroz. Bora ler o trecho? Bora. No mesmo atordoamento chegaram à estação do Matadouro e, sem saber como, acharam-se empolgados pela onda que descia e se viram levados através da praça de areia e andaram por um calçamento pedregoso e foram jogados a um curral de arame onde uma infinidade de gente se mexia, falando, gritando, acendendo fogo. Só aos poucos se repuseram e se foram orientando, estendendo a vista até muito longe, até aos limites do campo de concentração, onde os fogos luziam mais espalhados, o vaqueiro sacudiu na boca uma mão cheia de farinha que lhe oferecia a mulher, e procurando quebrar entre os dedos um canto de rapadura, murmurou de certo modo consolado: posso muito bem morrer aqui, mas pelo menos não morro sozinho. A gente ouviu aí campo de concentração, professora, é uma expressão forte, né? Sim, é uma expressão que remete ao nazismo. Porém, a Raquel de Queiroz, ela quer mostrar aqui justamente como era dura a vida do retirante no Brasil. Então, esses retirantes que vinham do sertão e chegavam a esses campos de concentração, eles realmente passavam ali muitas dificuldades, fome, eles não tinham as necessidades básicas de sobrevivência, né? Então, ela quer mostrar justamente a dureza desse local. Então, aqui nesse livro é retratada a viagem da família do Chico Bento, e com todos os percalços que eles vão passando, a morte de algumas pessoas, da família, então todos os problemas que vão ocorrendo no decorrer dessa viagem. Então essa história ela mostra realmente uma situação bastante complicada. Por isso ela escolhe esse termo campo de concentração, que também remete muitas vezes à morte, inclusive, né? A gente poderia usar esse trecho ou essa obra para pensar que temas de redação? Então, a gente pode
falar sobre os processos migratórios que ocorreram no Brasil, né, e que ocorrem até hoje. Então, a luta pela sobrevivência de quem passa fome, de quem passa necessidades e vai em busca de condições melhores, normalmente sendo norteadas pela questão do trabalho, em busca do trabalho. É sempre o trabalho que chama essas pessoas, né? Então, a gente poderia discorrer sobre vários temas que retratam a realidade do Brasil e, principalmente, esses processos migratórios, as movimentações de pessoas no Brasil e também as condições de vida desses espaços um pouco mais interiorizados do Brasil, né? Menos falados, os sertões, por exemplo. A gente não poderia terminar sem pedir aquela dica clássica para quem está se preparando para o Enem. E aí, qual é a dica? Então, a dica é expandir as formas de leitura. É claro que o candidato, o jovem, gosta de ler Harry Potter, Senhor dos Anéis, e isso é muito bom, o hábito da leitura é muito bom. Mas é importante também que a gente consiga conhecer a história do nosso Brasil através da literatura, que foi o que a gente tentou fazer hoje. Perceber como a literatura ela está junto com a redação, né? Sempre, a língua portuguesa ela é uma coisa só, e conseguir expandir, então, o seu repertório sociocultural lendo essas obras, que elas são tanto um dado histórico, elas marcam a construção da história do Brasil, quanto o próprio conteúdo delas também faz a gente pensar sobre várias coisas, sobre questões do Brasil atuais, claro, tentando fazer a relação entre o passado e o presente, de forma ponderada, mas essas literaturas, esses livros, eles abrem os nossos caminhos. Um exemplo de literatura muito rica que a gente tem no Brasil são aquelas que abordam os povos indígenas. Então, aquelas clássicas obras como Iracema, Macunaíma, Ubirajara, que são obras lindíssimas e que valorizam, né, esses povos nativos do Brasil, que retratam isso. Então, é muito importante hoje que a gente não perca de vista essa riqueza cultural do Brasil, né? E que a literatura retrata tão bem. Maravilha, muitíssimo obrigado, professora, de verdade. Obrigado mesmo por toda a ajuda. Obrigada. Tá vendo só como a literatura te dá um universo de possibilidades? Nada de ficar parado, o Enem tá chegando. Até a próxima!